A manchete é: depois de propor congelamento de preços, Paulo Guedes diz que nunca propôs congelamento de preços. Nova tabela de preço, só em 23. Trava os preços. Vamos parar de aumentar o preço aí 2, 3 meses. Nós estamos numa hora decisiva para o Brasil. Não tem nada a ver com tabelamento, é patético. Tem pessoas que ressuscitam seus próprios fantasmas das próprias tolices que fizeram no passado. Paulo Guedes e Bolsonaro, Bolsonaro e Paulo Guedes no 5º Fórum de Investimentos do Brasil. Não precisa ter muita imaginação para saber que tipo de público você encontra num evento desses. É o pessoal da Faria Lima, por óbvio. Paulo Guedes começa com uma conversa surpreendentemente realista. Diz ele, que sempre vem de um otimismo radical, que as coisas no mundo vão piorar, não tem jeito. Mandou a real mesmo, hein? Olha lá, isso sobre o mundo, tá? Sobre o Brasil parece que é diferente. É um mar turbulento e eu não acho que vai melhorar tão cedo. Eu acho que vai se agravar bastante a situação da economia mundial. E são basicamente 3 razões. A primeira razão, que é um pano de fundo, é algo que está começando, é como a radiação cósmica do universo, né? A gente sabe que está havendo Big Bang porque tem um ruído cósmico de fundo. Radiação cósmica, papo esquisito, né? Então, esse teorema de equalização dos fatores, dos preços de fatores de produção, Factor Price Equalization Theorem, ele diz o seguinte: como as tecnologias são conhecidas, as tradicionais, de fazer automóveis, de fazer barragens hidrelétricas, de fazer estradas, de fazer manufaturados, televisões, são tecnologias conhecidas. Então, você transfere a sua planta para a Ásia, começa a produzir lá, desde manufaturados, até tênis, até semicondutores. Os salários começam a subir na Ásia e eles ficam sob pressão no Ocidente. Isso causa toda a pressão política nos regimes democráticos. Aí você tem o Brexit na Inglaterra, aí você tem o Macron na França, aí você tem o Trump nos Estados Unidos. Quer dizer, a pressão sobre o Ocidente é dramática, porque, na verdade, o Ocidente esqueceu as fontes de sua própria riqueza. O Ocidente esqueceu que ficou rico trabalhando, competindo, comercializando, estudando. E enquanto o Ocidente desfruta da sua riqueza, dando férias de 6 meses, dando aposentadoria generosa antes da hora, enquanto o Ocidente desfruta dessa riqueza, o outro lado do mundo trabalha 24 horas por dia, compete, não tem encargos trabalhistas, não tem nada disso. E eles estão competindo e estão avançando. Sacou? Só crescem as nações em que não existem direitos trabalhistas. Ora, continuemos cortando os nossos. O raciocínio que leva a essa conclusão dele aí parece assim simples, parece óbvio, parece verdadeiro. Mas não se engane, é pra lá de contestável. Tão contestável quanto a ideia central aí do que o Paulo Guedes está expondo. O mundo tá ferrado, mas o Brasil não. E sabe por quê? Porque o Brasil tem o Paulo Guedes. Ouve aí. A pandemia deu um choque adverso de oferta. Quer dizer, a economia sofreu uma ruptura nas cadeias de produção. E essa ruptura, esse choque de oferta, é o pior dos choques. É o choque adverso de oferta, ele é o pior dos choques, porque é mais inflação e menos crescimento ao mesmo tempo. Porque você tem a ruptura nas cadeias produtivas. E quando no Brasil começa, e o mundo começa a tentar sair dessa circunstância adversa, vem a guerra na Ucrânia, a invasão da Ucrânia. E a Ucrânia, grãos. A Rússia, energia. Então, o preço de comida e energia subindo no mundo inteiro. Então, você tem 3 choques formidáveis, colossais, ao mesmo tempo, botando pressão no mundo. E o mundo começa a pensar na reconfiguração das cadeias produtivas. Se você tiver que dizer uma coisa hoje para dizer o que está acontecendo no mundo de mais importante do ponto de vista de oportunidade para o Brasil, é a reconfiguração das cadeias produtivas. Tem a parte ruim da crise e tem a parte boa. E de novo isso é o mundo, né? O Brasil é diferente. Aqui não. Aqui tudo vai melhorar. E de novo, ao menos para o liberal que aceitou o papo do Paulo Guedes até aqui, o raciocínio parece simples, parece fácil de compreender, então só pode ser válido. O Brasil tinha uma economia centrada no governo, agora essa economia está centrada no mercado, então vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. De novo, né? Até as premissas que levam a esse raciocínio
são para lá de contestáveis? O crescimento do Brasil está garantido para os próximos anos. Nós estamos numa transição de uma economia que era dirigida por mercado, e o mercado quebrou por governo, e o governo quebrou nas últimas administrações, financeiramente irresponsáveis, sem capacidade técnica de fazer a coisa certa, destruíram 3 milhões de empregos em 2 anos, por exemplo, enquanto nós criamos 12 milhões de empregos desde o fundo do poço até agora, em 1 ano e meio. Agora, nós estamos sob ventos turbulentos. Então, a minha primeira observação, eu termino por aqui, é a observação de que lá fora o mar é turbulento e vai piorar. Agora vamos para o lado bom, que é o Brasil. E, enquanto isso, você tem o Brasil ao contrário, começando a decolagem de novo. Nós já estávamos decolando quando o Covid pegou, nós caímos menos, voltamos mais rápido e fizemos reformas durante a crise. Cara, nem para mudar o texto, nem para buscar assim novas metáforas e analogias, se bem que pode ser melhor continuar falando do Brasil decolando, continuar falando do avião, porque senão ele vai falar de radiação cósmica de novo, sei lá. Olha, a mesma promessa desde 2018, vai decolar, semana que vem, pode botar uma fé. Acontece que aquela galera ali na frente dele, essas pessoas sabem que essa promessa, ela não tem como se concretizar se o melhor que o Paulo Guedes tem a fazer no Brasil é um congelamento de preços, né? Aí danou-se. E o Paulo Guedes, ele sugeriu isso num evento com os donos dos supermercados. Nova tabela de preço, só em 23. Trava os preços. Vamos parar de aumentar o preço aí 2, 3 meses. Nós estamos numa hora decisiva para o Brasil. Aliás, sugeriu ou não? Vamos ouvir aí. Você tem uma margem de folga de gordura para não ficar reajustando o preço toda hora. Foi nesse sentido que eu falei. Não tem nada a ver com tabelamento, é patético. Tem pessoas que ressuscitam seus próprios fantasmas das próprias tolices que fizeram no passado. Quem congelou preço lá no passado tem esse fantasma na cabeça, né, pelo desastre que causou na economia brasileira. Então, quando você faz uma coisa completamente diferente, que é o seguinte, reduzimos os impostos, reduzimos a cunha fiscal, mesmo que os custos subam, como caíram os impostos, você pode ficar um tempo sem remarcar preço. Ponto. Voluntário, se quiser fazer, se não quiser, que se dane. Ah, então tá bom. Numa boa, né? O Paulo Guedes, ele foi um golpe. Um golpe no sentido assim mais rampeiro, tipo um esquema de pirâmide qualquer, ou então o golpe do bilhete premiado. Volta aí para 2018. Todo mundo pensando assim, pô, o Bolsonaro é meio chucro, mas ele vem acompanhado de um tal de Paulo Guedes, um liberal de Chicago, um homem chique, um homem sofisticado, um quadro técnico, um cara que sabe o que faz. E aí, antes do fim do mandato, aí está o liberal propondo congelamento de preços, depois dizendo que não propôs congelamento de preços. Numa boa, Paulo Guedes é o golpe que o Bolsonaro já deu. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.